E muito bem. Agora, não. Não. Essa palavra é não. Difícil de ouvir, tem hora, né? É verdade. E você aí de casa, sabe a hora certa de dizer sim e não para os seus filhotinhos? Saiba que isso influencia muito na construção de um adulto saudável. É verdade. Então, para a gente entender todo esse processo aí na nossa vida, nós recebemos aqui a nossa amiga, parceira, psicóloga Viviane Neto. Viviane Neto, seja bem-vinda. Bom dia. Tudo Obrigada. bem? Viviane, depois Tudo de um bem? longo Tudo e tenebroso inverno aí, que eu não fazia aqui um bate-papo Pois com você, é. cá estamos. Me abandonou, novamente. hein? Não, você que me abandonou. Você escolheu os dias que eu não estava aqui para vir. Fiquei sabendo aí com a você produção. tá chique, né? Só viajando, Ele fazendo falou tudo. da Carol Malta, que está nas Ilhas Pois Queimando. é. Quem esteve lá pro lado também das ilhas foi ele. Eu fui Verdade. ali para as Ilhas Fiji e as Ilhas Seychelles. Né? tudo bem. Chique de... E um beijo pra linda loira, né, gente? Linda. Muito bem substituída Qual aqui linda pela loira? morena Minha esposa, gatona. Aline? Não, a sua esposa também é linda, tá, mas tá, agora, no caso, seria a Carol Malta. Ah, Carol. Não estava nem lembrando da Carol aqui, gente. Pois Vocês vão me é. lembrar de Carol. Desse jeito. Desse jeito. Uma Vivi, alegria poder quando estar a com gente vocês. fala, então, sobre esse sim e não, eu sempre brinco o seguinte, a primeira palavra que a gente aprende a falar com consciência é o não. A primeira, incrível. Não é papai, não é mamãe, é o não. Verdade. Por que é que esse não, essa frustração, essa dificuldade é tão difícil para a gente apreender, assimilar na nossa história? Ah, imagine só você ser castrado. Ninguém gosta, né, gente? E desde a nossa infância, da nossa primeira infância, nós já nos deparamos com situações assim. E ouvir um não diante daquilo que você tanto deseja, diante de uma situação que vai gerar para você um prazer, um bem-estar, fala sério, não é nada agradável. E ali a gente já começa, como você bem disse, esse processo de frustração, onde nós vamos entender que aquilo ali não é permissivo para você naquele momento. E não é fácil lidar com essa situação não, gente. E para nós, principalmente quando temos a responsabilidade na educação, Nós né? precisamos de somos entender pais. quando é importante você oferecer ou não. O grande problema é que muitos pais, é um ciclo, na verdade, é uma cadeia. E nós vamos repassando aquilo que tanto ouvimos também. E muitos pais, hoje, eles não conseguem oferecer um não com qualidade. Por exemplo, filho, não coloque a mão na tomada, porque se você colocar, você vai ganhar choque. Mas o pai simplesmente ele diz, não coloca a mão na tomada. Aí fica o na filho, cabeça, Você por entendeu quê? por quê? E o menino Exatamente. vem com a fase do porquê que chega. Sim. Por quê? Por que não? Tudo por quê. Porque Somos sim. sem curiosidade. É. Então, nós estamos na fase de aprendizagem, a primeira infância. E nessa fase, você quer descobrir. E tudo onde você coloca a mão, tudo que você coloca a boca, aquilo que você visualiza, vai gerar para você os seus pensamentos, inclusive a sua criatividade. Então, você quer ter acesso a isso. O objeto, ele é importante para esse desenvolvimento. Então, o não, quando você for oferecer, senhores pais, que ofereça com qualidade, ciente que você vai conseguir manter o não e o porquê. A criança, ela tem o porquê muito bem desenvolvido. E ela precisa disso. Porque sim, porque não. Normalmente não é aceito pelas crianças. Aí eu pergunto então para você, Viviane, como então desenvolver essa arte de ouvir os pequenos? O problema também é que hoje vivemos num mundo onde tudo é muito para ontem, né, gente? Os pais, eles não conseguem mais dar aquela atenção que os filhos realmente merecem. E para você ensinar, você precisa de ouvir. Se você não conseguir entender a demanda que a criança está passando para você, você nunca vai ser capaz de oferecer a eles realmente o que é necessário para o processo de crescimento e de desenvolvimento apropriado. Então, frente a isso, o que acontece? O que desencadeia? Você vai oferecer de acordo com as suas emoções. Se você estiver irritado, por exemplo, e a criança chegar perto de você solicitando algo, o que você vai responder? É instantâneo. Não, não quero, pronto, acabou. E a pior coisa que você faz para um filho é essa resposta. Essa uma transferência resposta ali, né? maldita, exatamente. E muitas vezes vindo de uma situação mal resolvida em você. Agora, quando a gente fala assim, só um instantinho,
é só para a gente trabalhar as emoções também, até das crianças, quando a gente também consegue ler o que é emoção. O pai fez uma promessa a um filho, por acaso não cumpriu. A emoção ali tem raiva e tristeza. Exatamente. Aí vem a mamãe e diz assim para aquela criança, filhinho, filhinha, não fica tristinho com o papai, não, papai errou e depois vai resolver. Não é tu colocar tudo só na conta da tristeza. Tem a questão da raiva e saber como administrar. Exato. Porque é isso que depois vai trazer ali a base para você falar sim e não. Que aí começa a trazer essa comunicação, essa sintonia fina. Não é por aí? E a criança, ela é muito esperta, ela consegue entender de uma forma muito apropriada. E quando o pai, ele erra com a criança, ele tem que saber pedir desculpas, porque ali você está terceirizando esse tipo de educação. Na verdade, nem é terceirizando, você está assumindo para você essa responsabilidade. Ou seja, eu errei, você também é capaz de errar. E quando erramos, nós temos que pedir desculpas. Que voltar atrás e... Exatamente. E falando dos pilares da emoção, a primeira coisa que acontece é a expectativa. E o que é o processo de ansiedade hoje? É o excesso de futuro. Ou seja, você gera na criança uma expectativa. Vou levar você para passear. E aí ele já fica, opa, vou esperar o papai chegar. E aí aquilo vai gerando nele o quê? Um tipo de ansiedade. Por que hoje nos deparamos com muitos adultos ansiosos? São situações que vieram no decorrer da sua vida, na sua trajetória. E quando você não aprende a resolver isso lá na sua base, você vai tender a levar isso para a sua fase adulta. E depois vem as emoções, a raiva, a tristeza, o medo. Será que quando meu pai me prometer algo, ele vai cumprir? E não se esqueçam, né, gente? Nós pais, somos a primeira referência. Somos os primeiros mentores, somos aquelas pessoas onde geramos no outro o exemplo. Então, nós temos que estar atento a tudo isso o tempo inteiro. Na verdade, não vem com manual, né, gente? Não. Deveria vir. No caso, o descontrole emocional, imaturidade, dificuldade em resolver conflitos, ansiedade, crianças birrentas e adultos imaturos. Sim. Então, Alice, só para a gente, então, colocar, Viviane, o que a nossa querida negra aqui já nos pede é isso. É essa relação entre causa e efeito, né? Ali, o primeiro ali está na tela bem ilustrado, que é esse descontrole emocional. Por isso que a gente está vendo esse povo louco aí hoje por causa desse tempo aí, sem saber se resolver com sim, ou sim de mais ou não de menos, ou alguma coisa assim. Muito bem dito. O excesso de sim e a falta do não gera esse tipo de situação nos adultos de hoje. Eu gosto muito de dizer e frisar que o adulto que somos, ele é a consequência da criança do ontem. E tudo aquilo que nós não conseguimos resolver e colocar em ordem internamente, nós vamos externalizar isso em alguma fase da nossa vida. E hoje, esse descontrole emocional, ele tem sido muito típico dentro do profissionalismo, na sociedade, na sua vida social, nos relacionamentos. Nas igrejas. Nas igrejas, né? As pessoas acham que para chamar a atenção do outro, ela tem que ter um tipo de descontrole emocional. E algumas situações onde o nosso inconsciente, ele se manifesta. E uma das formas dele se manifestar é através do descontrole emocional. Então, são situações enraizadas lá no seu inconsciente e quando você se depara com algo parecido, com aquilo que está ali muito bem guardado, o descontrole emocional, ele norteia, ele vem ali naquele momento. Se a gente então volta aí a esse estado aí da infância, adolescência, juventude, a gente vai perceber então claramente que esse descontrole passa pela condição de chamar a atenção. É daí que os meninos começam a aprontar, começam ali, por exemplo, o cutting, Exato. corte de cabelo, tipo de roupa, determinado tipo. É essa chamada de atenção para, opa, tô aqui. Esses dias eu me deparei com uma mãe desesperada no shopping. O filho deitava no chão e fazia birra. O filho não, a filha. Geralmente isso é muito mulher, viu, gente? As mulheres que se cuidem. Ou seja, as não mulheres que o homem não faça. Né? São histéricas mesmo. E a histeria é lá fora. É mulher histérica e histórica. E quando cresce, lembra de tudo, gente. Ó, você lembra aquela... Você fez lá em 1980 e poucos, né? E a mãe desesperada, sem saber o que fazia. Levanta, vamos, não faça isso.
piorando o estado. Ou seja, e quanto mais a mãe voltava ali para corrigir, mais a menina gritava. Gente, eu tive que me controlar, contar até 10, né, para o cérebro, ó, dar aquela oxigenada e não entrar e falar, ei, não é por aí. Porém, cada mãe, cada pai tem uma forma de educar o filho, mas isso vai refletir na nossa fase de adulto, não tem jeito, nós fugimos disso. É verdade. É aí que a gente vê, então, esse segundo tópico, que é a imaturidade. A gente vê hoje, aí acentua-se também muito nos homens, né? Sim, e hoje é muito comum encontrarmos homens assim, que não assumem a casa, a responsabilidade do lar. Os filhos, eles não conseguem sentir um apoio da maturidade com o pai, principalmente em relação à escolha profissional. Muitos pais hoje que não têm um direcionamento certo dentro do lar, e isso vai comprometendo toda a família, e nós hoje percebemos uma família disfuncional. É muito comum hoje, isso tudo vem de um pai fálico, onde ele não assume essa responsabilidade. E essa questão da maturidade, hoje ela é tudo, gente, na nossa vida. Ela nos ajuda a colocar em ordem, inclusive, os nossos pilares emocionais. É muito importante. E não é RH o que conta, né? Essa maturidade, esse equilíbrio, né? Hoje é a palavra mais usada nos laudos, né? Quando eu vou lá fazer um laudo, executar um laudo, indicando aquele profissional, essa é uma palavra que é mais exigida. Maturidade. Exatamente. E no caso de dificuldade de resolver conflitos? Ah, grave. Isso tudo vem de onde? Os excessos de sim. As pessoas, elas têm tudo muito fácil. E quando você tem algo muito fácil, você não aprende a lidar com aquilo que vem para você como uma adversidade. Você precisa de passar por situações difíceis. Eu falo que até os nossos desertos, eles são valiosos na nossa vida, porque é ali que nós crescemos como pessoa, ali que desenvolvemos o nosso caráter, é ali que nas nossas dificuldades que nós aprendemos a realmente, nem a nos defender, é a nos preparar para lidarmos com o dia a dia, porque o tempo todo nós lidamos, nos deparamos com situações conflituosas. E aí, então, nós vimos, quando você falou lá atrás, sobre a ansiedade. Hoje a gente vê isso aí também evidenciado por vários tipos de sofrimentos emocionais causados pela ansiedade, né? Muito grande, esse excesso de futuro, a crise, né, pelo qual o país passou, e aí, graças a Deus, estamos nos erguendo, mas é muito comum vivenciarmos hoje pessoas, assim, crianças ansiosas. Eu já encontrei, já me deparei com crianças, adolescentes enfrentando isso, rói unha, desenvolve tiques, tudo pelo processo da ansiedade. E isso é um mal do século. Augusto Cury fala muito sobre isso. E nós precisamos de entender e identificar quais são essas janelas killer, né, as traumáticas, para que nós possamos realmente tratar, ressignificar e viver. Gente, vamos aprender a viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. Você né? falou É uma algo questão muito de importante fé. E que me chamou muita atenção, esse excesso de futuro. Isso. Ou seja, a preocupação com o amanhã, sempre preocupado, daqui 2 meses, daqui 1 ano. Sim. Sempre preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Verdade. E esquece de viver o que está acontecendo ali. Esquece de viver o presente, o que está acontecendo, o desenvolvimento do agora, o crescimento do agora, não é isso? E aí você não desfruta, né, do dia de hoje, você não consegue desfrutar das pessoas que estão à sua volta. A era do celular, ela desencadeia muito isso, porque as pessoas estão cada vez mais ligadas na tecnologia. Acelera ali. Aquela era do ser, do ter, nem é do ser, é do ter. Você vai lidando ali nas redes sociais e percebendo que as pessoas estão mostrando uma imagem que muitas vezes nem vivem, e aí tudo isso vai desencadeando um processo de ansiedade. Hoje, quando alguém procura um processo terapêutico, geralmente a primeira demanda, ansiedade, eu preciso viver. Gente, ansiedade é terrível. Vocês já sentiram isso? Já. É aquela coisa que parece que o fígado, o estômago, tudo vai sair pela boca, o coração, né? As pernas ficam trêmulas e é horrível de sentir. Então, olha, respira fundo, aprenda a lidar com você, treine o autoconhecimento para que você entre 2019 com tudo, vivendo um ano, 365 dias que Deus preparou para nós. Cada dia, cada dia. Exatamente. Agora, Mari, esse último ponto aí, como é que tá lá na sua casa aí, Ana? Isso aqui é muito importante dizermos hoje, porque
tem uma pessoa lá em casa que está de castigo. É mesmo? Não. É os menores, sabe? Os menores de casa. Porque teve telefone até confiscado. Até o Natal, o telefone está confiscado. Eu tive que falar não justamente por uma desobediência e fugir do combinado. Tudo que é combinado, o quê? Não sai caro. Não sai caro. Criança birrenta. Sim. Fugiu do combinado. E não era nem a criança, foi um adolescente. A adolescente da casa. São os mais dificultosos. Então, eu tive que, para poder justamente disciplinar e ensinar uma nova postura, uma nova conduta, já que quer ter um aparelho que precisa de ter responsabilidade, então, para isso é preciso mudar a postura, mudar a conduta. Com então, certeza. eu confisquei e falei, olha, até que a postura, ou até que você me mostre que eu posso confiar novamente, então, ele está comigo, confiscado. Muito bem, parabéns pela sua postura como mãe. Mas é difícil, como educadora. E todo dia me pede. Muito. Tenta me convencer com alguma coisa. Dá migué. Já procurou a casa toda, mas não achou. E muitos profissionais hoje acham que essa atitude é uma invasão de privacidade. Porém, eu como mãe, eu como psicóloga, não vejo assim. Nós precisamos de saber com quem os nossos filhos se relacionam. Nós precisamos e devemos estar muito bem antenadas, porque é ali que começa o desvio da conduta da qual você tem tentado manter. Então, nós precisamos de estar atento o tempo inteiro. E eles, justamente, se for colocar, eu tenho um pequenininho, que também é apaixonado para ficar no celular, assistindo os vídeos, as musiquinhas. E tem hora que você não pode entregar seu aparelho e falar não. Aí vem o quê? A bendita pirraça. Né? Eu quero. E você tem que insistir no não, porque não é momento. Às vezes você precisa do aparelho para trabalhar. Sim. Às vezes você não tem como mesmo deixar com a criança. E você precisa de manter, porque a pirraça passa. Tudo na nossa vida passa. E ele tem que entender, conseguir identificar que aquele momento você não vai oferecer a ele o celular. E ele precisa de buscar o equilíbrio, que nesse momento ele vai conseguir buscar, talvez não instantaneamente, mas ele vai entender que você está sendo uma autoridade naquele momento. E isso é muito importante. Muito bem, gente. Olha que legal também, mais um bate-papo incrível aqui com a nossa amiga psicóloga Viviane Neto, que vem nos falar aí da importância do sim e do não. O sim é legal, muito bacana, o não, o porquê dele e manter, que eu acho que aqui foi o aspecto principal, né? Manter Verdade. o não, porque tudo passa, inclusive a birra, a pirraça, né, Mara? Justamente. Vivi, só agradecimentos aqui pela sua presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco, mais uma vez. Obrigadão mesmo, Obrigada. Deus abençoe. Lembrando que tudo é pelo processo da moderação, do equilíbrio e tem muita coisa boa para a gente poder viver e para frente. Pais, sejam mais presentes. Lembrando que você está educando e criando os adultos de amanhã, os profissionais, né, os médicos, o marido, a mulher do dia de amanhã. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Gente, um 2019 de muita paz, alegria e grandes bênçãos do céu sobre vocês. Obrigada. Viu? Amém. Obrigada. Obrigado, Vivi. Deus abençoe. Um Até abraço mais. para o Conrad lá também. Muito obrigada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.